Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, está escrito: Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Quem disse essas palavras foi um homem chamado Paulo. Nós sabemos que Paulo foi um homem que teve um encontro verdadeiro com Jesus. Sabemos que depois desse encontro, ele pregou o evangelho, ele fez viagens missionárias, fundou igrejas. Sabemos que Paulo foi um homem que no nome de Jesus operou grandes milagres. Sabemos que ele sofreu açoites, perseguições, prisões, foi abandonado e deu a sua vida. Tudo isso por amor a Jesus. Tudo isso por amor ao evangelho. Mas o que chama a minha atenção é a visão que Paulo tinha de si mesmo. Por mais que Paulo tivesse feito grandes coisas no Senhor, ele não se via como um grande homem de Deus. Por mais que Paulo tivesse feito grandes coisas no Senhor, ele não se via como um grande apóstolo, como um grande missionário, como um grande ganhador de almas. Ele não se via como alguém melhor do que eu ou você. Mas Paulo se via como o pior dos pecadores. E a primeira lição que eu aprendo com Paulo é que essa é a visão que nós devemos ter de nós mesmos. Nós devemos nos ver como o pior dos pecadores. Se ver como o pior dos pecadores não significa ter uma visão pessimista de si mesmo. Se ver como o pior dos pecadores não significa ter uma visão derrotada de si mesmo. Se ver como o pior dos pecadores não significa se sentir um perdedor. Mas se ver como o pior dos pecadores significa entender que nós carecemos da graça de Deus. Se ver como o pior dos pecadores significa entender que nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos entender que nós não estamos à altura do Deus que nós temos. Nós precisamos entender que nós não estamos à altura da perfeição do nosso Deus. Nós não estamos à altura da santidade do nosso Deus. Nós não estamos à altura do amor que Ele nos ama. Então essa é a primeira lição que eu aprendo com Paulo. A visão que eu devo ter de mim mesmo é: sou o pior dos pecadores. Não porque eu sou alguém pessimista, não porque eu me sinto derrotado, não porque eu sou um perdedor, mas porque eu entendo que eu preciso, eu entendo que eu careço da graça de Deus. A segunda lição que eu aprendo com Paulo nesse versículo é que a melhor forma de combater o orgulho do meu coração é me vendo como o pior dos pecadores. O ser humano, ele é um ser orgulhoso. Nós somos orgulhosos. Ninguém pode dizer que está livre do orgulho. Todos nós temos a facilidade de acharmos que somos melhores do que as outras pessoas. Todos nós temos a facilidade de acharmos que somos mais merecedores do que as outras pessoas. Todos nós temos a facilidade de acharmos que o pecado do outro é maior do que o nosso pecado, que a falha do outro é mais grave do que a nossa falha. Nós somos orgulhosos. E o problema é que a palavra de Deus diz que Deus, ele se opõe ao orgulhoso. Deus, ele rejeita o orgulhoso. Deus, ele detesta um coração orgulhoso. Mas Deus, ele dá graça aos humildes. Deus, ele exalta os humildes. E ser humilde é se ver como o pior dos pecadores. Porque quando eu me vejo como o pior dos pecadores, eu paro de achar que o pecado do outro é maior que o meu. Eu paro de achar que o pecado do outro é mais grave do que o meu. Eu paro de achar que eu sou melhor ou mais santo do que o outro. Eu quero terminar esse vídeo deixando essa reflexão com você. Você se sente como o pior dos pecadores? Ou você sente que você não é tão pecador assim? Se lembre que Paulo diz nesse versículo que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Eu queria orar com você. Senhor, eu te agradeço porque eu sou um pecador
mas mesmo assim o Senhor não me rejeita. Eu te agradeço porque, mesmo que eu me considere como o pior dos pecadores, ainda assim há salvação para mim. Mesmo que essa pessoa que está ouvindo esse vídeo se considere como a pior das pecadoras, ainda assim há salvação para ela. Peço também que o Senhor venha me livrar desse mal, do orgulho, que eu não venha mais enxergar que o pecado do outro é maior do que o meu, mas com toda a humildade eu venha reconhecer que eu sou o pior dos pecadores, não porque eu tenho uma visão pessimista de mim, mas porque eu entendo que eu careço, eu preciso da sua graça. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um vídeo. Se essa palavra falou com você, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhe, nos ajude a levar mais longe a palavra de Deus. Um grande abraço.